Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui é Mira Oliveira, para quem não me conhece. Vamos falar hoje sobre redação do Enem, a tão temida redação do Enem. A gente já está encerrando aí o mês de setembro, né? E o Enem é para novembro. Eu tenho certeza que tem muita gente procurando dicas aí de como se dar bem na redação, né? Então eu vim dar algumas dicas para vocês. Eu fiz a redação do ano passado, 2016, que o tema foi intolerância religiosa. Depois de 13 anos sem estudar, sem ler, sem construir texto, sem fazer nada. Eu bem que tentei, né? Bem que tentei construir alguma redação, alguma coisa, mas era totalmente travada. Eu não conseguia porque a tensão era grande. E também o fato da gente não saber o tema da redação, né? A gente ficar naquela incógnita, isso deixa a gente meio que travado. A gente não sabe que tema a gente desenvolver. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi algumas técnicas que me ajudou muito na hora da redação e essas técnicas eu vim dar para vocês, né? Eu não fechei a prova, eu fiz 940 na minha redação, mas é uma nota muito boa para quem ficou 13 anos sem estudar. E eu acredito que eu me dei bem na redação por conta dessas dicas que eu usei, né? Que me deram e eu usei. E eu espero que vocês possam usar também e possam se dar bem também, tá? Então, assim, eu vou ler a minha redação para vocês e eu vou desenvolver, no desenrolar da redação, eu vou explicando para vocês, tá? A minha redação é essa, tá aqui a minha prova, Enem 2016, tá? O tema da redação ano passado foi intolerância religiosa, né? Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês, que eu usei, é a seguinte. Quando você lê aqueles textos base, quando você lê os textos que ele falar do tema, o que você faz? Você vai pegar essa prova e aqui nessas laterais do rascunho, você vai colocar todas as palavras e termos, expressões relacionadas ao tema. Por exemplo, o meu tema foi intolerância religiosa. Então, todos os termos, liberdade de culto, o Brasil é um país laico, crenças, religiosidade, intolerância, preconceito, afro-brasileira, tudo relacionado, igualdade, a Constituição, que a Constituição defende. Fiz vários, eu fui linkando várias palavras. Por quê? Porque na hora que a gente começa a escrever, gente, dá aquele meio que branco na cabeça da gente e você meio que se perde nas palavras. Falta a palavra certa para você construir a frase. E não sei se vocês sabem, mas repetir palavras tira ponto de você no Enem, tira ponto na redação. Então, você vai construindo a sua redação, você vai olhando aquelas expressões que você linkou lá em cima, você já vai abrindo um leque de novas expressões, de argumentos para você construir ao longo da sua redação. E ajuda muito, gente, me ajudou assim. Eu acho que foi o ponto mais alto da minha redação, foi essas expressões que eu fui colocando. E me ajudou. Esse é o primeiro ponto. A segunda dica é construir a sua redação em 3 parágrafos. Ó, não sei se vocês podem ver. Primeiro parágrafo, aborda o tema. Segundo parágrafo, desenrola. Terceiro e último parágrafo, argumentação e solução, né? Porque na redação você vai escrever em terceira pessoa, né? Você vai dissertar, né? Uma coisa que você é a terceira pessoa, você não vai falar de você, você é um espectador que você está desenrolando a temática como um espectador. Então, você construindo a redação em 3 parágrafos é o suficiente. Primeiro, aborda. Segundo, desenrola o problema. E último, você apresenta a solução. Simples assim, certo? Essa é a segunda dica. Então, vou ler aqui a redação para vocês, como que eu fiz no ano passado. E essa minha redação valeu 940. Depois eu vou falar para vocês por que eu acho que eu não tirei 1000, tá? Vamos lá. O Brasil é um estado laico, como afirma a Constituição Federal, que assegura às pessoas a liberdade de crenças e manifestações religiosas. Contudo, o que se vê em jornais, revistas e documentários é a recorrente perseguição religiosa praticada no país ao longo dos anos. Grupos afro-brasileiros, como o Candomblé e a Umbanda, são os mais afetados, seguidos pela população evangélica cristã. Ponto.
abordei o problema, certo? Segundo parágrafo. Embora a intolerância religiosa seja crime, os que criticam, ofendem e praticam violência contra esses grupos, seja ela física ou verbal, se prevalecem de seu direito à liberdade de expressão, sendo que atuam preconceituosamente. Foi um pouco vago. Denuncia-se diariamente casos de atentados a igrejas, centros, dentre outros cultos. Ocorrem mortes, abusos infantis, agressões infundadas e inaceitáveis. A sociedade acostumou-se a não respeitar e cobrar seus próprios direitos. Isso é desolador. Esse foi o meu segundo parágrafo. Eu acho que eu merecia, eu não fechei minha redação por causa desse segundo parágrafo. Porque quando você vai desatar o nó, quando você vai desenrolar o problema, quando você vai discutir aquele problema, você vai falar o que realmente acontece. Então eu fui muito por alto, né? Eu coloquei assim, ocorrem mortes, abusos infantis. Certo, eu falei, mas eu precisava ser mais concisa. Sabe, assim, eu acredito que eu não fechei a redação por causa desse segundo parágrafo. Então, quando você for desenvolver o problema, se você for mais preciso, se você for mais na raiz do problema, eu acho que você ganha mais pontos. Agora vamos para o último. O caminho para um país justo e igualitário começa com o aprendizado popular de que todos os seres humanos são iguais perante a lei, que possuem direitos e deveres idênticos, sejam de expressar-se livremente ou respeitar a religiosidade alheia. Para que isso aconteça, é imprescindível a ação do governo, em conjunto com órgãos culturais e representantes de diferentes religiões no combate a crimes religiosos no Brasil, realizando campanhas conscientizadoras de respeito à cultura de cada povo e suas crenças. A escola pode ser grande aliada nessa luta justa, na formação de um caráter humano mais tolerante, transformando assim positivamente o modo de pensar de toda a sociedade. Esse meu final foi muito bom, certo? Porque como a maioria, aliás, eu acho que todas as redações, todos os temas de redação do Enem, eles são de cunho social, né? Eles são uma temática social. Então, não que seja obrigatório você citar o governo, você citar órgãos sociais, você citar como que eu vou dizer, as entidades competentes. Mas se é um problema de caráter social, nada mais justo do que citar o papel do governo e das organizações sociais e responsáveis, como a escola, como liderança comunitária, essas coisas você citar na sua redação de forma conjunta para achar uma solução para aquele problema, né? Então eu acho assim, que eu não fechei a redação, os 1000, porque eu meio que não usei, digamos que eu usei 80% dos recursos que eu poderia ter usado aqui no segundo parágrafo. Então a última dica que eu dou para vocês é: não repitam palavras e não errem palavras. Não erros de caligrafia, erros ortográficos. Gente, é inadmissível na redação de Enem, porque as pessoas que elas vão fazer uma redação de Enem, você já terminou o segundo grau, né? Então você já vai entrar na universidade. Você vai entrar na universidade escrevendo errado. Então se você vai escrever uma palavra que você não tem certeza de como ela se escreve, troque a palavra. Use outra com a mesma função, outra com o mesmo sentido. Certo? Então era essa a dica que eu tinha para dar para vocês. Li a redação. Não é um bicho de 7 cabeças. Faça de forma calma. Ó, o vídeo já vai dar 10 minutos, gente, é incrível, não consigo fazer vídeo rápido. Então é essa, gente, a dica é essa: usem palavras e expressões, vão linkando lá para construir a redação. Segundo, façam uma redação em três parágrafos, bem divididos, que vai dar certo. E terceiro, não errem as palavras, não escrevam errado e não repitam palavras, que isso também vai dar para vocês perderem ponto, tá bom? Um beijo para vocês, boa sorte para vocês na hora da redação, boa prova, que todo mundo tire 1000, mais do que eu, tá certo? Tchau, tchau!